Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, verso 17. Romanos, no capítulo 1, verso 17. Como nós fomos tomados, nesse mês, sobre esse tema que é tão importante discutirmos sobre eles, que é a política, nós acabamos não fazendo o que é de tradicional, A gente está separando o final de semana para falarmos acerca de dos pontos da reforma, mas hoje eu gostaria de estar falando um pouco mais especificamente sobre a reforma, que esse ano completa 505 anos, que no dia 31 de outubro, o monge agostiniano, monge Martinho Lutero, ele pregou ali na catedral, na porta da catedral, as suas 95 teses. E é justamente esse texto de Romanos 1,17 que vai marcar aí a vida de Lutero e a mudança que houve em seu coração com relação ao conceito e também as experiências que ele ia de ter com a própria palavra de Deus e o próprio Deus. O texto diz assim, Romanos 1,17: visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pai, muito obrigado por esta noite, em concordância com a oração, as orações feitas, nós te glorificamos, rendemos graças a Deus porque o Senhor é Deus. O Senhor está no trono, está no comando de todas as coisas. A história pertence ao Senhor, as decisões pertencem ao Senhor, tudo está debaixo das tuas mãos. O Senhor faz conforme apraz o seu coração. Por isso receba, ó Deus, o louvor dos nossos lábios, o reconhecimento de que nós somos servos e o Senhor é Deus. E nós nos submetemos ao senhorio do Senhor e as nossas vidas estão em tuas mãos. Se conosco, nos dê a tua graça em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, irmãos? Podeis sentar? O tema da mensagem é: qual a mensagem da reforma para os dias de hoje? Engraçado, irmãos, que todas as vezes quando nós falamos acerca da reforma, a reforma protestante, que ocorreu no século XVI, e não foi somente Martinho Lutero que esteve envolvido nessa demanda, outros irmãos, outros teólogos, outros homens de Deus também tiveram a sua participação em vários países da Europa. Homens colocaram a sua vida em risco, não somente a sua liberdade, mas principalmente a sua vida em defesa do Evangelho, em defesa do ensino correto da sã doutrina. Não foi somente Martinho Lutero. Zwinglio está envolvido, Savonarola e outros tantos que estiveram envolvidos neste processo, que inclusive até hoje fala conosco. O Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi durante 30 anos capelão na Universidade de Westminster, ele vai dizer que a reforma, ela não pode ser olhada como se ela fosse um objeto colocado em um museu ou um objeto de antiquário, que nós fôssemos ali para visitar e conhecer a história. Nós não podemos tratar a reforma dessa maneira. Nós não podemos relembrar as experiências desses homens que estiveram envolvidos na reforma como coisa que estivesse no retrovisor da nossa história. Nós simplesmente olhamos no espelho e vemos passar. Não, nós precisamos dar atenção e aprender com os exemplos que deixaram as suas marcas na história da igreja. Bem, esse texto que acabamos de ler, o contexto dele vai dizer que o Evangelho revela a justiça a qual Deus concede ou produz, ou até mesmo imputa ao homem. E o imputar aqui é atribuir alguma coisa. E neste caso aqui específico, nós estamos falando do ato real que houve da parte de Deus, pelo qual Ele perdoa e imputa a justiça ao ímpio. Ou seja, em Cristo, Deus perdoa aos seus eleitos, e como a irmã disse aqui, aos seus escolhidos, e também a sua justiça, justificando-os em Cristo. O Senhor fez isso imputando os pecados dos eleitos em Cristo, de forma que o Deus homem pudesse sofrer a penalidade relativa a eles, purgando-os ao receber a ira e o castigo de Deus pelos pecados e satisfazendo o que a lei demandava pela via do pagamento
com a morte do Filho de Deus. Bem, Cristo Jesus, o Deus homem, aquele que se colocou ou se fez como homem, sendo ele o Redentor, ele vai completar essa obra, oferecendo a sua vida em favor dos pecadores. E todas as vezes quando nós olhamos para essa realidade de Cristo, quando ele se oferece a si como a oferta aceitável, eu me lembro de um texto em que Jesus Cristo conta a parábola envolvendo, na verdade não é uma parábola, envolvendo aí a experiência de o publicano e o pecador. E nessa experiência, o publicano, ele ora a Deus, dizendo de si mesmo, falando de seus adjetivos, falando de sua pontualidade, de sua fidelidade para com o templo, para com a sinagoga, para com as ofertas que ele deveria dar, e ele vai dizer mais de si mesmo, dizendo que ele não era igual àquele pecador, que ele era muito melhor do que aquele pecador, que era um homem justo, que era um homem que cumpria as suas obrigações para com o templo e para com a vida espiritual de então. Mas aí Jesus Cristo vai dizer acerca do pecador, e o texto vai falar que o pecador, ao orar a Deus, ele nem ousa olhar para o céu. E historicamente, contextualmente ou culturalmente, era prática, quando alguém fosse fazer orações, direcionar o seu olho para o céu, a sua atenção para o céu. Mas a realidade daquele pecador, ele não ousava nem olhar para o céu. E ele vai dizer as seguintes palavras: Senhor, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada para te oferecer. Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse algo para que eu pudesse devolver ao Senhor. E no texto, o pecador, ele vai dizer assim: olha, ser propício a mim, o pecador. Então Jesus Cristo vem como Deus homem, e ele faz-se propiciação em nosso lugar. Porque nós não tínhamos condição de oferecer algo que pagasse a pena dos pecados pelos quais nós praticamos, além de sermos herdeiros do pecado de Adão ali no Éden. Portanto, essas verdades, ou verdades que estão neste texto, elas não foram, meus irmãos, descobertas por Martinho Lutero ou qualquer outro reformador, mas eles apresentaram a pura e simples verdade e os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras, o que futuramente deu origem, através destes ensinamentos, o que nós conhecemos hoje como os 5 pontos da reforma, que nós conhecemos, inclusive está aí no quadro. Quando você, antes de sair, se você não sabe, dedique um tempo, passe ali no quadro e veja que é o sola Escritura, ou somente a Escritura, o sola Cristo, somente Cristo, o sola gratia, que é somente pela graça, ou o sola fide, que é somente pela fé. Ou então, o quinto, último, o soli deu glória, ou seja, a Deus somente deve ser dada a glória. Portanto, a mensagem proclamada pela reforma, eu quero dizer aos irmãos que continua ainda sendo pertinente aos nossos dias, da mesma forma como as Escrituras são sempre atuais e representam a vontade de Deus para o homem, em todas as ocasiões, em todos os momentos, em todas as eras e em todas as gerações. A reforma, com sua mensagem, extraídas e baseadas na palavra de Deus, transborda em atualidade para a cena contemporânea da igreja evangélica dos nossos dias. E eu separei aqui, irmãos, dentre muitos pontos, somente 3, para que a gente possa ver o que está acontecendo com a igreja hoje em relação à igreja dos tempos de Martinho Lutero, ou a igreja da era medieval. Bom, a reforma, em primeiro lugar, aqui numerada nos pontos que vamos separar na nossa mensagem, na nossa reflexão. Em primeiro lugar, a reforma, ela vai resgatar o conceito correto de pecado. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 3, versos 10
a 23. Podemos ler aqui rapidamente. Romanos capítulo 3, versos 10 a 23. O texto diz assim, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles a tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os quais creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui nesse trecho, meus irmãos, na carta aos Romanos, Paulo passa então a demonstrar que toda a humanidade estava e está sob a condenação de Deus devido à realidade de seu pecado. Na era da igreja medieval, havia a prática da venda de indulgências, ou seja, a venda de perdão, mostrando como o conceito de pecado estava naquela época distorcida. Na época em que a reforma ela começa a criar corpo, ou ela vai se fortalecendo, havia a prática da venda de indulgências. A igreja medieval, e principalmente as ações de um monge chamado João Tetzel, um monge dominicano, inquisidor de heresia da Polônia. E depois, mais tarde, ele vai se tornar o grande comissionário para a indulgência na Alemanha. Ou seja, ele é um mercador de indulgência, ele é um vendedor de indulgência. É de João Tetzel a famosa frase: cada moeda que tilinta no fundo do gasofilácio é uma alma que sai do purgatório. É dele essa frase. Bem, os conceitos fugiram totalmente da visão bíblica de que o pecado é uma transgressão da lei de Deus. E qualquer falta de conformidade com os seus padrões de justiça e santidade é constituído como heresia. A essência do pecado, portanto, foi banalizada naquela época ao ponto de se acreditar que o seu resgate poderia se efetivar pelo pagamento de um valor. É fácil, então, meus irmãos, mediante essa realidade, ver as implicações que a falta do conceito bíblico do pecado tem para outras doutrinas que são chaves para a fé cristã. Por exemplo, se o resgate é em função de uma soma de um dinheiro pago, aonde fica o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Aonde habita a necessidade desse sacrifício? Se é por tal prática que os pecados são purgados ou são perdoados, ou se é por tal prática que um pecador sai de sua condição de pecador? Ao se insurgir contra a venda de indulgências, Lutero estava, na realidade, reapresentando a mensagem da palavra de Deus sobre o homem, sobre o seu estado, sua responsabilidade perante Deus. O Deus que é santo, o Deus que é criador e a sua mensagem de redenção. A mensagem da reforma ainda continua sendo necessária nos dias ou nos nossos dias, pois nós estamos acostumados a ouvir que todas as ações da nossa vida diária são legítimas e que o pecado é um conceito relativo ou ultrapassado. Isso para você talvez seja pecado, mas para mim, no meu entendimento, não. É isso que é relativizar o conceito bíblico do pecado. Mas, na verdade, quando esse conceito é relativizado,
O que se importa no momento é a felicidade pessoal e não a observância de princípios. Mesmo nos meios evangélicos, ou seja, no nosso meio, existe grande falta de discernimento e até mesmo de conhecimento do conceito bíblico de pecado. Há uma preocupação muito maior em encontrar justificativas, explicações, racionalizações, do que com a convicção de pecado e arrependimento. Nós estávamos conversando na última reunião de homens, falando a respeito da realidade que a princípio se materializou no dia de hoje. E isso já foi falado aqui de púlpito pelo presbítero Alex. Nós precisamos olhar as coisas que estão acontecendo da ótica de Deus. Por que que Deus está permitindo essas coisas acontecerem? O que que Deus quer com isso? E quando nós olhamos da ótica de Deus, nós podemos ver a realidade da igreja. A palavra de Deus diz que nós devemos julgar a nós mesmos, para que não sejamos julgados com o mundo. O Senhor nos disciplina, para que não sejamos condenados com o mundo. A Bíblia diz que Deus, Ele fustiga ou disciplina o filho a quem ama. E são diversas as formas que Deus usa para disciplinar a sua igreja, seus filhos. Porque a maneira com que Deus trata a igreja não é a maneira que Deus vai tratar o mundo ou está tratando o mundo. Nós precisamos olhar da perspectiva de Deus, das coisas que estão acontecendo, mas não perder o conceito correto do que a Bíblia ensina acerca do pecado. Uma das ações que mais entristeceu o coração de Deus em relação ao povo, quando Deus o conduzia pelo deserto, era a murmuração, a desobediência. E a igreja tem praticado essas coisas. A igreja tem murmurado, a igreja tem sido desobediente. E nós precisamos atentar para essa realidade. E entender que Deus não vai passar a mão na cabeça de filhos que precisam ser disciplinados. E graças a Deus que Deus se preocupa com a nossa disciplina. Você sabe por quê? Porque isso é manifestação de amor. O texto fala: Deus disciplina a quem ama e a quem Ele tem por filhos. Por isso nós precisamos entender a cada dia essas questões e não perder de vista o ensinamento da palavra de Deus acerca do que Deus considera pecado. Qual foi o pecado de Adão no Éden? Desobediência. Qual foi o pecado do povo de Israel no deserto? Desobediência. E outras coisas que poderiam ser listadas. E a mensagem da reforma, ela vem apontando acerca do esquecimento da igreja em relação ao conceito real e bíblico do que é o pecado. Uma outra questão apontada que a reforma nos traz e resgata é a doutrina da justificação somente pela fé. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Quem abrir primeiro do que eu pode ler bem alto. Gálatas capítulo 3, versos de 10 a 14. E se você for ler, leia bem alto, como voz de radialista. Gálatas capítulo 3, versos de 10 a 14. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A Igreja Católica havia distorcido o conceito da salvação, pregando abertamente que a justificação se processava por intermédio das boas obras de cada fiel. Lendo a palavra, Lutero verificou quão distanciada estava esta pregação das verdades bíblicas, ou este ensinamento. A salvação era uma graça concedida mediante a fé. Todo o trabalho vem de Deus. As boas obras não fornecem as bases para a salvação, mas são evidências e subprodutos de uma salvação que procedem da infinita misericórdia de Deus para com o homem pecador, que ele arranca da perdição do pecado. Hoje estamos novamente perdendo essa compreensão, meus queridos. A mensagem da reforma é necessária. A justificação pela fé continua a ser esquecida e procura-se a justificação pelas obras. Muitas vezes prega-se e procura-se Deus através do envolvimento em ações de cunho social. Eu não estou dizendo aqui que envolver-se em obras de cunho social está errado. O que nós não podemos é fazer disso algo para estarmos bem com Deus, ou para que venhamos completar alguma coisa que talvez Cristo tenha deixado de lado. Hebreus vai dizer que a obra que Cristo consumou na cruz do Calvário foi perfeita, e feita uma só vez, e que não pode ser substituída por nada. A justificação pela fé está sendo ultimamente considerada um ponto secundário, mesmo no campo evangélico, partindo-se para os trabalhos de ampla cooperação e entendimento com a teologia romana, refletida na igreja evangélica, a exemplo dos cânones 9 e 10 dos artigos do Concílio de Trento. Que concílio é esse? Foi um evento realizado na cidade de Trento, na Itália, em 1545 a 1563. Neste concílio foram reafirmados os dogmas da fé que foram questionados pelos protestantes da Reforma, como os 7 sacramentos, a autoridade papal, a salvação pelas obras, o culto aos santos e muitos outros que poderiam ter sido listados aqui. Estes foram escritos no auge da Contra-Reforma. E o que diz o artigo 9º do Concílio de Trento? Ele vai dizer que se alguém disser que o pecador é justificado, ele vai dizer, na verdade, que se o pecador, se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, querendo dizer que nada coopera com a fé para a obtenção da graça justificadora, ou se alguém disser que as pessoas não são preparadas e predispostas pela ação de sua própria vontade para serem salvas, seja maldito. É o que está escrito nesse concílio. O 10 vai dizer assim: se alguém disser que os homens são justificados unicamente pela imputação de justiça, da justiça de Cristo, ou unicamente pela remissão de seus pecados, excluindo a graça e o amor que são derramados em seus corações pelo Espírito Santo e que permanecem neles, ou se alguém disser que a graça pela qual somos justificados reflete somente a vontade de Deus, seja maldito. Bem, essas declarações, ou melhor, essas maldições, foram pronunciadas contra os protestantes da época. Elas atingem diretamente a doutrina da justificação somente pela fé. São afirmações contra a defesa inabalável da soberania de Deus em sua salvação. E isso tem sido ensinado nas igrejas de teologia arminiana em nossos dias, aonde eu preciso fazer alguma coisa para ajudar Jesus a me salvar. Ou então, se eu pequei hoje, Deus já tirou o meu nome do livro da vida, já riscou de lá o meu nome do livro da vida. E se eu não pedir perdão pelos meus pecados, Ele não vai escrever o meu nome novamente no livro da vida. Isso é um ensino antibíblico. Deus não fica riscando e apagando o nosso nome no livro da vida. João, em Apocalipse, vai dizer que os livros foram abertos e lá estavam escritos os nomes
antes da fundação do mundo. A salvação pertence ao Senhor. Portanto, meus irmãos, a mensagem da reforma tem sido necessária aos nossos dias, pois a igreja contemporânea precisa olhar para as doutrinas bíblicas que nos conduzem à verdade da palavra de Deus, e que a justificação somente pela fé é o único caminho para a compreensão da obra de Cristo que operou em nossas vidas. Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, ele vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor. Aqui ele vai ensinar que Cristo morreu sobre os nossos pecados, e que ele ressuscitou e foi exaltado à mão direita de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 9, verso 24, vai dizer que agora Jesus Cristo, ele comparece na presença de Deus em nosso lugar. Sendo assim, o sinal de que os nossos pecados se foram por intermédio dele, de que a sua obra por nós tem a aprovação divina, e que nós, por quem ele sofreu, somos completamente justificados mediante a fé que vem somente de Jesus. Portanto, essa é a realidade. Primeiro, nós precisamos entender que o conceito de pecado, ele nunca vai mudar, porque é a palavra de Deus a fonte correta para esse conceito. Segundo, nós precisamos entender que é necessário massificarmos, ou seja, internalizarmos, não somente no intelecto, mas principalmente crendo na obra de Jesus Cristo. Fomos justificados pelo Senhor. Eu costumo dizer que o menino Jesus, ele não permanece menino, porque senão Jesus Cristo não poderia ter cumprido o seu ministério. E o Cristo crucificado, ele não permanece crucificado, porque Jesus Cristo, ele ressuscitou para a nossa justificação. É nele que temos a nossa justificação. É nele que foi feita a justiça que satisfez o coração de Deus. Em terceiro lugar, a reforma redescobre na palavra, a doutrina do sacerdócio individual do crente. Abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10. Eu vou ler porque os irmãos não aceitaram o meu desafio, de ler. Hebreus, capítulo 10, versículos de 19 a 21, diz assim o texto: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Passei, Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui nesse trecho, o autor de Hebreus apresenta a superioridade da aliança em Cristo em relação à lei. E também traz-nos maior graça, mas também, porém, maior responsabilidade aos discípulos da nova aliança, que é eu e você. O sacerdócio individual do crente foi outra doutrina resgatada pela reforma. Ela apresenta a pessoa de Cristo como um único mediador entre Deus e os homens, concedendo a cada salvo o acesso direto ao trono de Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz e pela operação do Espírito Santo no homem interior. O ensinamento bíblico transmitido pela reforma elimina vários intermediários que haviam surgido ao longo dos séculos entre Deus, que salva, e o pecador redimido. Lutero, portanto, se rebela contra o véu da obscuridade que a igreja de Roma lançava sobre as verdades espirituais, e levou os fiéis de volta ao trono da graça. Isso, ele proporcionou uma abertura providencial do conhecimento teológico e religioso. Lutero sabia que o acesso a Deus deveria estar fundamentado nas verdades bíblicas. Isso era tão real em sua vida, que após a quebra de relação dele com Roma,
Ele providencia a tradução da Bíblia para o alemão vernáculo, ou seja, para a língua de sua época. O ensinamento do sacerdócio individual do crente foi o grande responsável, meus irmãos, pelo estudo aprofundado das Escrituras e pela disseminação da fé reformada. Levados a proceder, os cristãos como os crentes de Bereia. Em Atos, no capítulo 17, verso 11, o texto diz: ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Portanto, os crentes verificaram que não dependiam do clero para o entendimento das explicações dos preceitos de Deus e passaram a penetrar com determinação nas doutrinas cristãs. Bem, a mensagem da reforma, meus queridos, ainda continua sendo necessária hoje, pois a igreja contemporânea está multiplicando em quantidade. A igreja está crescendo. A igreja, ela está se tornando exponencial. Ela está crescendo em quantidade de adeptos, e nós, sem discernimento, achamos que isso é bom. Mas quero dizer aos irmãos que é uma multiplicação muito estranha, porque essa multiplicação está acompanhada de uma preguiça mental quanto ao estudo da palavra de Deus. Parece que fomos tomados de uma anorexia espiritual. Nós nos colocamos diante do espelho e eu estou bem. Eu estou bem com Deus. Eu estou saudável espiritualmente falando. E na verdade é uma ilusão o que ele está enxergando no espelho. Isso é o conceito de anorexia ou anorexia espiritual. Pois nós nos contentamos com muito pouco, meus irmãos. Nos achamos mestres, até mesmo sem estudar. Nos concentramos na periferia do conhecimento e não no cerne da doutrina. E ficamos felizes quando recebemos leite. E não nos importamos nem um pouco em termos o alimento substancioso da palavra de Deus. A mensagem da reforma, meus irmãos, ela é necessária para que não venhamos testemunhar a consolidação de uma geração de cristãos analfabetos de Bíblia. Ao invés de procurarmos coisas enlatadas e de deixar que apenas as formas de entretenimento povoem as nossas mentes e corações, nós deveríamos nos lembrar constantemente da importância de guardarmos a palavra de Deus em nosso coração. E nós estamos vivendo, meus queridos, esses dias, uma geração de analfabetos de Bíblia. E precisamos fugir disso. Essa é uma palavra que tem que falar comigo, que tem que falar com você. Eu não posso me contentar com o conhecimento bíblico que eu tenho. Eu preciso buscar mais. Eu preciso ler mais. Eu preciso ter mais contato com a palavra de Deus. E mais uma vez na reunião de homens nós citamos isso aqui. Falamos a respeito do conhecimento que o indivíduo, que o cidadão tem, do seu direito quando ele vai comprar. O Código de Defesa do Consumidor está aí. É colocado lá a placa, nós temos aqui um volume do Código de Defesa do Consumidor. Mas a pessoa, dona do estabelecimento, coloca ali porque é exigido dela colocar. Ela não coloca ali porque pessoas vão procurar e folhear para saber quais são os seus direitos, não. Porque se alguma coisa acontecer e ele for levado à justiça, fala, não, ela está escrito lá, o Código de Defesa do Consumidor estava ali disponível para ele acessar. Não acessou porque não quis. A mesma coisa está aí diante de nós, a palavra de Deus, para termos conhecimento não somente dos nossos direitos diante de Deus, mas principalmente dos nossos deveres. E muitas das vezes há na cabeça de alguns que eu não quero ter conhecimento para que eu não seja cobrado. Mas não se engane, seremos cobrados da mesma forma.
Porque da mesma forma que o Código de Defesa do Consumidor estava lá disponível, a palavra de Deus, desde a época da reforma, foi nos disponibilizada, inclusive na nossa língua. Homens morreram para que a Bíblia chegasse até as suas mãos. O conceito correto do sacerdócio universal dos crentes precisa estar na consciência de cada crente. Eu tenho autoridade para orar pela minha casa. Eu tenho autoridade para orar para que o inimigo saia. Eu tenho autoridade para ensinar meu filho. Eu tenho autoridade para que o diabo saia. Eu tenho autoridade em Deus. A palavra do Senhor, ela me confere isso. Eu não preciso mais de padre, pastor, papa para chegar diante de Deus. Eu tenho livre acesso ao trono da graça. Eu posso orar diretamente a Deus em nome de Jesus. Eu posso ministrar uma bênção sobre minha casa, tanto aos homens quanto às mulheres. Você tem autoridade na sua casa sobre os seus filhos, não somente no papel social de pai ou de mãe, mas você tem autoridade espiritual sobre a sua casa. O inimigo está se andando na casa dos crentes, porque eles não querem a consciência de que a palavra de Deus veio para lhes trazer autoridade sobre o inimigo. A Bíblia não nos manda fugir do diabo. Ela fala ao contrário. Devemos resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Esse é o ensino correto da palavra de Deus. Ah, peraí, inimigo, peraí, Satanás, eu vou ali chamar o pastor. Não! Ore você e mande embora. E eu não estou aqui com isso me eximindo das minhas responsabilidades. Se me chamar, eu vou com o maior prazer juntar com você para botar o inimigo para correr. Porque você tem autoridade. Você é sacerdote na sua casa. Ah, meu filho está doente, impõe as mãos sobre ele e repreenda a enfermidade. Meu filho está sendo perturbado durante o sono, põe a mão sobre ele e ministre sobre ele a graça de Deus, para que ele tenha um sono seguro. Ensine a ele. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança. Salmo 4, verso o quê, Júlia? Você se lembra? Verso 8. Esse era o salmo que nós ministrávamos sobre ela quando era pequena. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança. O inimigo está perturbando o seu sono? Fale com Deus, repreenda ele da sua casa, mande embora. Use a autoridade que Deus te deu. E concluindo, meus irmãos, nós devemos reconhecer a reforma como um movimento operado por homens, sim, falíveis, mas poderosamente usados pelo Espírito de Deus para resgatar as suas verdades e preservar a sua igreja. Não devemos endeusar os reformadores e nem a reforma, mas não podemos deixá-la esquecida e nem deixar de proclamar a mensagem que reflete o ensinamento da palavra de Deus. Principalmente para os nossos dias terríveis, dias trabalhosos, porque são essas características dos dias que nós estamos vivendo. Os problemas e situações tendem a repetir-se, até no seio da igreja. O Deus da reforma fala ao mundo hoje, com a mesma mensagem eterna. Devemos, em oração e temor, ter a coragem de proclamar a nós e à sua igreja as verdades da palavra de Deus. Meus irmãos, seja qual for o rumo que Deus está dando à história, eu quero repetir aqui as palavras não somente da irmã que nos visita, mas principalmente também faladas aí pela irmã Marina. Deus ainda está no trono. O Senhor governa. E a palavra vai dizer que o trono de Deus é fundado, ou ele é firmado em justiça e juízo. Que o Senhor te abençoe. Amém? Vamos orar?